Graças a Deus. Se você quiser acompanhar a leitura conosco, embora a gente vai colocar aqui no telão todos os versos que pretendo ler, abra sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 1. Lucas 1. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Você sabe que a Bíblia tem os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então Lucas fica depois de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em nome do Senhor Jesus. Lucas 1. O tema de hoje, o que está escrito ali, igreja? Sinceridade e transparência. Quero falar sobre isso aqui, que são duas coisas que agradam a Deus. Agradam muito, muito ao Senhor. Quando somos sinceros e somos transparentes. Como assim ser sincero e transparente? É quando você se apresenta diante de Deus sem fingimento, sem máscara. Independentemente dos sentimentos e emoções que você possa estar vivendo, independentemente do momento bom ou ruim, de estar 100% correto ou em pecado, Deus se agrada da sinceridade. Pode repetir isso? Isso, da sinceridade e da nossa transparência. Quando somos sinceros, a gente chama a atenção de Deus. Amém? Eu quero ler com você Lucas 1, versículo 11 ao 15 primeiro. Vamos ler juntos? Toda a igreja? Vamos lá. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Continuando, disse-lhe, porém, o anjo. O que o anjo vai dizer para Zacarias? Vamos ler juntos? Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Continuando, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Assim vai ser na sua vida. Muitos vão se alegrar com a sua vitória também. Amém, igreja? O amém foi meio fraco. Faz de conta que eu não falei, eu vou falar de novo. Assim vai ser na sua vida. Muitos vão se alegrar com a sua vitória também. Amém, igreja? Em nome de Jesus, hein? Creia nisso. Pois ele, olha o que o anjo vai dizer a respeito desse filho de Zacarias, que estava para nascer, que iria nascer, cujo nome seria João. Pois ele será o que, pessoal? Grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. E será o que, igreja? Cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Sabe lá o que é isso? A pessoa já ser cheia do Espírito Santo desde o ventre materno. Amado, você já ouviu falar, já leu a respeito de Isabel e Zacarias, Zacarias e Isabel? Zacarias era sacerdote, já era avançado em idade, Isabel também. E esse é um casal, esse casal forma uma das poucas pessoas que no Novo Testamento você vai ver chamar alguém de justo e irrepreensível. Zacarias e Isabel, a Bíblia vai dizer que eram justos e irrepreensíveis diante do Senhor. Ou seja, agora, mesmo com a idade avançada, Deus estava recompensando, digamos assim, a esse casal, por sua fidelidade diante do Senhor. Ei, o que eu quero dizer para você é que vale a pena ser fiel. Amém, igreja? Ainda que pareça tarde, não será. Em algum momento Deus vai te honrar em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Em algum momento Deus vai te honrar. E o anjo do Senhor agora aparece para Zacarias, que por sorte entrara no santuário para prestar serviços sagrados ao Senhor. E o anjo lhe aparece e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher vai dar à luz a um filho. E o nome desse filho qual será, igreja? Qual o nome? Quem falou? Está escrito. João será o nome. E o anjo estava dizendo: ele já vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. E eu quero mostrar o cumprimento dessa profecia que o anjo acabou de fazer. No capítulo 1 ainda, vai lá no versículo 39, comigo aí.
no capítulo 1 mesmo, versículo 39 em diante. Do 39 até o 44 eu quero ler com você. Já acharam aí? Vamos lá. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa a uma cidade de Judá. Ei, Maria acabara de ficar grávida de quem? Do Senhor Jesus. Maria estava com Jesus aonde? No ventre. No ventre. E Isabel tinha 6 meses mais, tá bom? Que já estava grávida. Então João teria aí 6 meses, né? A mais do que o Senhor Jesus. De vida, porque a vida já começa no ventre. Amém, igreja? A vida já começa onde, pessoal? No ventre. Não entra nessa conversa daí de fora não, hein? Amém? A vida começa no ventre. O salmista vai dizer: eu era ainda uma substância informe, e o Senhor já tinha todos os meus dias escritos no seu livro. Amém, igreja? Glória a Deus, pessoal. Então vamos lá. Maria foi visitar quem? Maria foi visitar quem? Isabel. Ambas estavam grávidas. Maria grávida de quem? Do Senhor Jesus. E Isabel grávida de quem? De João. Vamos lá. Naqueles dias... vamos ler de novo. Naqueles dias, obrigado. Dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Continuando, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Cumprimentou Isabel, saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, olha que bacana, isso aqui é muito bacana. O que está escrito, igreja? A criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Meu irmão, o que é isso? Poxa. Só da Maria chegar ali com quem no ventre? Com Jesus no ventre. Só saudou Isabel. Onde está você? A criança no ventre de Isabel já o quê? Estremeceu. O Espírito Santo já encheu a criança. Que isso aconteça aqui nessa manhã em nome de Jesus. Amém, igreja? Com cada um de nós em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. E exclamou em alta voz, Isabel falando para Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o quê? O fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe de quem? Do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Glória a Deus. O que o anjo falou, aconteceu. Seu filho, que você vai dar o nome de João, ele vai ser cheio do Espírito Santo já onde? No ventre. E agora estava se cumprindo isso. No ventre, ali o Espírito Santo já encheu quem? João. Vai guardando isso. Agora quero mostrar para você o ministério de João. Ministério de João. Vai lá em Mateus, volta aí um pouquinho, antes de Marcos. Mateus capítulo 3. Vejam comigo aí. Mateus 3, do 1 a 8. Vamos ler juntos? Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lembra que o profeta Isaías profetizou a respeito desse que viria antes de Jesus, que prepararia o caminho para Jesus. Esse era quem? João. E João estava dizendo: pessoal, eu sou exatamente essa pessoa que Isaías profetizou, dizendo que viria preparar o caminho para o Messias. O caminho para quem, igreja? O Messias, o enviado, o ungido do Senhor, o Filho de Deus. Continuando. Porque esse, deixa eu ler de novo esse. Põe lá o 3 novamente, por favor. Porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Continuando. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos
e mel silvestre. Olha aí, quem gosta aí, que comida maneira. Aí, só preparar um gafanhotinho com mel. Continuando, vamos lá. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles o quê? Batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. João foi quem batizou quem? Quem batizou Jesus. Amém? Então ele anunciava Jesus. Ele anunciava o arrependimento para as pessoas se batizavam então nas águas, através de João. Continuando, está escrito assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Olha que delicadeza na pregação de João Batista, uma delicadeza. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. Ou seja, não adianta se batizar se não se arrependeu. Olha para mim aqui, igreja. Por que estou mostrando isso para você? João foi cheio do Espírito Santo desde onde? Do ventre. Desde o ventre. João tinha um chamado: preparar o caminho para quem? Para Jesus. Qual era o chamado de João? Preparar o caminho para Jesus, anunciando que o Messias estava chegando, que o reino de Deus estava chegando. O reino de Deus estava chegando, sim, porque Jesus traz o reino de Deus. Quem recebe Jesus recebe o quê? O reino de Deus. Diga isso: quem recebe Jesus recebe o reino de Deus. Só entra no reino de Deus quem tem Jesus como Senhor e Salvador. Fica claro isso, igreja? Está claro, em nome de Jesus? Então João Batista pregou com firmeza: Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. E eu quero mostrar uma coisa para você que é muito bacana. Eu falei um dia desses aqui, dei uma pincelada. Põe aqui para mim João 10, 41. Olha só a respeito de João, o que fala. Esse João aqui é o discípulo de Jesus, tá bom? Quando você lê o Evangelho de João, não é o João Batista, ok? É o discípulo de Jesus, tá bom? E então tá lá, João 10, 41, o que está escrito, igreja? E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João o quê? Não fez nenhum sinal. Repete isso: não fez nenhum sinal. Então João não fez o quê? Nenhum sinal. Ele curou enfermos, expulsou demônio, fez fogo descer do céu, abriu o mar, abriu o Jordão, ressuscitou algum morto? Não, fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Amém, igreja? Ou seja, João tinha algo consigo que o diferenciava de todos. Era verdadeiro. O que ele era? Verdadeiro. Verdadeiro. Nunca ande na mentira, ande sempre na verdade. Custe o que custar, fale a verdade. Custe o que custar, seja o que? Verdadeiro, sempre, 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 em nome de Jesus. João não fez nenhum milagre. Por que eu estou falando tudo isso para você, igreja? E já chego ao âmago na nossa mensagem hoje. Esse João, se ele fosse se comparar com os outros que vieram antes dele, os profetas que vieram antes dele, eu já falei isso aqui, talvez você não se lembre, mas esse João, havia uma profecia a respeito dele, de que quando ele viesse, ele viria no espírito e poder de Elias, do profeta Elias. Que ele viria no quê? No espírito e poder de Elias. Agora pensa comigo, imagine se João Batista ficasse pensando assim: rapaz, Elias fez fogo descer do céu, não fez? Fez fogo descer do céu. Elias ressuscitou morto. Elias multiplicou azeite e farinha da viúva. Eu não fiz nada disso. Eu só prego, eu só falo, eu só anuncio o Messias. Como que ele ia ficar se ele ficasse se comparando, igreja? Como é que você acha que ele ia ficar? Ele ia ficar mal. Quem sabe você não está morrendo por dentro aos poucos por ficar se comparando com os outros? Como é que você percebe que alguém está se comparando com o outro? Quando a conquista daquele outro deixou de ser uma inspiração para você, mas ela te faz mal.
A minha esposa, a pastora Suelen, fez uma postagem esses dias no Instagram dela, muito interessante, falando exatamente sobre comparação. Depois você dá uma olhada lá. O perigo da comparação. Como que a pessoa que se compara, ela fica mal. Ela não está em pecado, não está fazendo nada de errado, mas pelo fato de ela ter se comparado, ela se diminui. Entende o que eu estou dizendo? Ela se sente diminuída. Você pode ter pessoas como referência, como inspiração, amém, graças a Deus, mas você precisa entender que cada um tem o seu propósito de vida e cada um tem o seu chamado, amém, igreja? Há um certo tempo atrás, um colega meu chegou e falou assim, poxa, bicho, você não está vendo? Fulano, poxa, é pastor, olha o que ele está fazendo e tal. Eu vou dizer para você, aquilo não mexeu comigo, porque eu sei para que eu fui chamado, amém, igreja? Eu sei. Cada um tem um chamado. Cada um Deus vai usar de uma forma. Amém, igreja? Pronto. Então eu não fico me comparando. Poxa, o outro está ressuscitando o morto. O outro está fazendo os outros voar e tal. Não estou me comparando com ninguém, meu amado. Eu posso ter pessoas como referência, como inspiração, sem problema. Sem problema, como você também pode ter. Mas o que não pode é eu ficar me comparando. Tem pessoas que Tá com Jesus, mas fica se comparando com outros. Está numa igreja, fica se comparando com outra igreja. Ei, para com isso, pessoal. Em nome de Jesus. João sabia, eu sei qual é o meu chamado. Eu vim preparar o caminho do Senhor e pronto, acabou. Amém, pessoal? Pronto. João sabia. Eu não vim para operar milagre, não vim para curar enfermo. Eu vim para batizar, eu vim para fazer isso. Quando você sabe o seu propósito de vida, meu amado, então você coloca força naquilo e Deus é contigo em nome de Jesus. Amém, igreja? E pronto, e você para de ficar se comparando com os outros. É isso. Então João não fez nenhum sinal. Mas vamos ver o que Jesus falou a respeito desse João. Coloque aí para mim Mateus 11. Quero ler do versículo 2 em diante até o 11. Mateus 11. Verso 2 a 11. Vamos ler juntos? Esse João foi preso. João foi o quê? Preso. Foi preso. Estava no cárcere. Não porque fez coisa errada, mas por causa do anúncio do nome de Jesus, por ter repreendido a Herodes, que estava em adultério, e Herodes não gostou. Como disse, João era verdadeiro, meu irmão. Falava a verdade, pronto. Doa quem doer, falava a verdade. Enfim. Então, quando ouviu, aonde? No cárcere, aonde João estava? Diz para mim, igreja. No cárcere, é um lugar bom? De alegria? De felicidade? De gozo? Que todo mundo quer estar? Quem quer estar no cárcere aqui? Diga eu. Quem quer ser preso? Não quer. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? O que você entende com isso aqui? Sério, não tem certo, não tem errado. O que você pensa a respeito disso? João duvidou ou não duvidou? Sim ou não? Sim. Mas foi ele que pregou com veemência: é o Messias, está vindo aí. Não sou digno de amarrar as suas sandálias. Não sou digno. Quando Jesus foi para ser batizado por ele, você se lembra? É porque eu não coloquei aqui para não estender muito a mensagem. Jesus chegou lá para ser batizado, ele falou: pelo amor de Deus, Jesus, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor, não o Senhor por mim. Jesus falou: não, deixa. Faça isso, pode me batizar aqui. Então ele sabia quem era. Sabia quem era Jesus, que era o Messias. Mas agora ele no cárcere, ele manda uma mensagem. Chama lá seus discípulos, pergunta lá a Jesus se é ele mesmo que estava para vir, se ele é o Messias, se ele é o enviado de Deus, ou a gente tem que esperar vir um outro. Continuando. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Continuando, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. 7. Então, em partindo eles, preste atenção agora é que eu quero que você coloque mais atenção. Os caras foram embora. Os caras que estou falando são os discípulos de João. Foram embora. Levar a mensagem para quem? Para João. Aí Jesus começa a falar. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de quem? De João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saís? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Jesus está falando de quem? De João, dizendo que João era o quê? Muito mais que profeta. Eu pergunto, você fala, Jesus disse que João era o quê, pessoal? Mais uma vez, Jesus disse a respeito de João que ele era o quê? Muito mais que profeta. Continuando, este é de quem está escrito, Jesus confirmando: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, em voz alta comigo, vamos lá, igreja. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Entre os nascidos de mulher, ninguém o que? Nasceu maior do que João. Então João foi o maior de todos entre os nascidos de mulher. Digam graças a Deus. Fixem os olhos em mim. Você de casa também, presta muita atenção. Jesus acabou de ouvir da parte de João Batista, trazido pelos discípulos de João Batista. Jesus acabou de ouvir uma pergunta de João. Qual foi a pergunta que João fez? É o Senhor mesmo que estava para vir ou não? Ou a gente tem que esperar outro? Se o Senhor Jesus fosse como muitas pessoas são nos dias de hoje, ele diria assim para as pessoas: está vendo, pessoal? Só porque ele está no cárcere, está duvidando. Enquanto não estava no cárcere, estava pregando sobre mim, estava anunciando o meu nome, me defendendo que eu sou o Messias, que eu sou aquilo. Mas agora, só porque foi preso, porque está lá no momento difícil, falou isso? Por que estou dizendo, se Jesus fosse como muitas pessoas nos dias de hoje? Porque cá para nós, quantas pessoas não são assim? Você pode fazer tudo certinho, você pode ajudar a ela todos os dias, o momento que ela precisou, mas em algum dia você não pôde ajudar, ou você não teve como ajudar, e tudo aquilo que você fez, ela joga no lixo, e você não presta mais. Já aconteceu isso com você? Com quem já aconteceu algo assim? Você fez tudo por ela, você ajudou, você orientou, você estendeu a mão, mas teve um dia que você não fez. Um dia que de repente você não tratou aquela pessoa como você costumava tratar. Mas você teve a sua razão, você teve o porquê. Você não estava legal naquele dia. Você entende o que eu estou dizendo? Naquele dia foi um dia que você amanheceu, o seu astral não estava em alta, você estava em baixa. Ou ela pegou você no momento ruim. Quem tem momentos ruins aqui na sua vida? Levante a mão, pode dizer eu? Ou você tem vergonha de dizer? Lembra, o tema da mensagem hoje é sinceridade e transparência. João, o que ele estava sendo era simplesmente o quê? Sincero, é o que eu estou sentindo agora. Transparente, o que eu estou sentindo é isso. É o Senhor mesmo ou não é?
Mas Jesus, meu amado, em vez de criticar, falou: esse é o maior de todos. Porque Jesus não considera um momento só, Jesus considera o todo. Amém, igreja? Você está entendendo, sim ou não? Quantos não pensam assim: poxa, eu errei, eu falei, acabou, Deus nem vai mais me ouvir? Quem falou? Deus continua amando você, meu amado. Você está falando isso para eu continuar errando? Não, não estou falando isso, mas para você entender que Deus te ama, meu amado. Então muitas pessoas são assim. Você faz tudo direitinho. Um dia você se exalta, fala mais duro, você não presta mais. E isso é bom para você conhecer as pessoas, para você saber quem é quem. Isso já aconteceu aqui na igreja. Aí eu percebo realmente quem é a pessoa. Amém? Ué, então enquanto eu estava só no carinho, no amor, eu não posso ficar chateado nenhum dia, eu não posso falhar nenhuma vez, eu não posso levantar minha voz em nenhum momento, nada. Aí eu já não presto. Você está entendendo, sim ou não? Jesus não fez isso com João. Por que o Senhor está falando isso para a gente? Ei, por duas coisas. Primeiro, porque a Bíblia é um livro fantástico. Eu pergunto, isso precisava de estar escrito na biografia de João? Não precisava. Porque querendo ou não, parece meio que dar uma queimada em João. Pô, o cara que pregou, poxa, que veio preparar o caminho de Jesus, agora está duvidando? É para mostrar, meu amado, que todo ser humano, por mais perfeito que ele pareça ser, em algum momento ele vai falhar. Em algum momento ele vai errar. Se você nunca falhou, em algum momento você vai falhar. Eu não estou falando que você vai pecar, ou que você vai viver no pecado, em algum momento você vai falhar. Porque você é humano. Ele pode ter duvidado, mas a Bíblia quer mostrar para cada um de nós que não é simplesmente porque você duvidou em algum momento que Deus deixou de amar você. Eu pergunto, Pedro andou sobre as águas ou não? Sim ou não? Andou sobre as águas, mas ele afundou. Por que afundou? Porque teve medo. Afundou. Mas e quando esse mesmo Pedro que afundou gritou: socorre-me, Jesus? O que Jesus fez? Se vira, meu irmão, ninguém mandou duvidar. Foi isso? Não, foi lá e salvou ele. Estendeu a mão, vem cá. Deu um puxãozinho de orelha de leve. Falou: homem de pequena fé, por que você duvidou, seu Zé Mané? Mas vem cá, rapaz, vamos para o barco comigo. É na verdade, pronto. É ser humano. Só um foi perfeito 100%. Diga para mim qual é o nome dele, igreja. Não, mas pode falar com força. Só um foi perfeito 100%. Qual é o nome dele? Só Jesus é digno de glória, honra, louvor para sempre. Amém, igreja? E não condenou João por causa daquilo. Por que ele não condenou João por causa daquela dúvida dele? Ele entendeu o momento que João estava passando. João foi transparente, João foi sincero. E Deus está procurando pessoas assim. Pessoas que tenham coragem de dizer: pai, eu estou mal para caramba. Eu estou aqui hoje, Senhor. Pô, eu estou me sentindo assim, assado. Poxa, eu errei, eu falhei. De repente você está aqui meio veio até forçado, e você fala isso para Deus: Senhor, eu vim contra a minha vontade mesmo. Senhor, poxa, eu não te amo, mas eu queria tanto te amar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer pessoas sinceras, pessoas transparentes. João naquele momento estava simplesmente sendo o quê? Sincero. Isso não era a sua essência, era o momento. Ele estava onde? Onde João estava? No cárcere. Só Deus sabe o que ele passou naquele cárcere. Amém, igreja? Só Deus sabe. Ele botou para fora o que estava dentro dele. Quem sabe você não está vivendo em um cárcere, passando coisas terríveis na sua cabeça. Eu quero dizer para você que Jesus não te condena por causa disso. Ele está aqui para te abraçar, te ajudar, para você recomeçar. Amém, igreja? É isso. Para você recomeçar. Jesus não julgou João. Jesus sabia quem era João. Jesus sabe quem é você.
Ele sabe quem é você. João foi apenas sincero, foi apenas transparente, porque isso agrada a Jesus. Dá para você imaginar o próprio Jesus virando para alguns discípulos dizendo assim: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Sabe lá o que é isso? O próprio Jesus falar isso. Jesus podia pensar: pô, vou falar isso para os caras vão olhar como para mim? Era a humanidade de Jesus, pessoal. Era a humanidade dele. Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Ele nunca pecou, nunca falhou, nunca duvidou, sem dúvida alguma. Mas se entristeceu, se angustiou, a ponto de dizer para homens, meros mortais, em outras palavras: rapaz, estou triste pra caramba, você nem imagina. E quantas vezes a gente tenta dar uma de super-herói? Quantas vezes? Tenta dar uma de super-herói e está adoecendo por dentro. Não é verdade? Quantas pessoas que reprimiram tanto seus sentimentos, o que elas queriam falar, ou enfim, não colocaram para fora, e desencadeou aí uma série de transtornos. Não é verdade? Porque não botou para fora. Você compreende o que eu estou dizendo, igreja? Quem está entendendo isso em nome de Jesus? É para nós refletirmos, para nós pensarmos. Somos sinceros diante de Deus? Somos transparentes? Ou tentamos nos passar como um super-herói? Não, estou sempre bem, estou sempre... Não estou sempre bem. Tem dia que eu não estou tão legal. Tem dia que você não está tão bem. E faz parte. E Jesus entende você. Amém, igreja? Não se condene. Não entra na conversa do diabo, porque em momentos assim o diabo se aproveita. Ele se aproveita, ele se aproxima para lançar o quê? Dúvida, pensamento ruim, condenação. Eu já vou fechar a mensagem, para não estender demais. Eu não sei se você lembra. Deixa eu ver qual era o nome do... Depois você dá uma olhadinha no livro de Jó. Não abre agora não, para você não desviar a sua atenção, que eu só vou dar uma pincelada aqui. No livro de Jó, no capítulo 4, você vai encontrar um amigo de Jó, Elifaz era o nome do amigo de Jó, que ao mesmo tempo que ele elogia a Jó, ele condena Jó. Lembra de Jó? Aquele homem riquíssimo que da noite para o dia perdeu o quê? Tudo. Se viu na miséria e doente, da cabeça aos pés, com o corpo cheio de ferida. Doente. E Jó começa a falar algumas coisas que estavam dentro dele. Não a blasfemar contra Deus, que Jó nunca blasfemou contra Deus. Mas Jó, como ser humano que era, vendo o tempo se passar e a situação perdurar, ele começa a falar algumas coisas que estavam dentro dele. Esse Elifaz chega para ele e fala assim: rapaz, vem cá, quando você estava bem, você encorajava os outros, você fortalecia os outros. Que é isso? E agora que você está assim, você está desse jeito? Só quero dizer para você que lá na frente, não foi a Jó que Deus condenou, mas foi a Jó que Deus chamou e disse assim: ora pelos seus amigos, inclusive pelo Elifaz, para eu não fazer nada contra ele. Você está entendendo, pessoal? Elifaz é aquele tipo de pessoa que não entende o momento do outro. Alguém está passando por um momento difícil, está com vontade de chorar? Deixa chorar, pessoal. Deixa. Está precisando de desabafar? Deixa. Não entra numa dizer: para com isso, engole esse choro. Hein? Não parece homem? Ou que mulher de Deus é você? Para com isso, pessoal. Isso é coisa de religião por aí, que os líderes passam isso para as pessoas, mas você não os conhece. Nos bastidores, que está tudo morrendo por dentro. Um monte eu conheço assim.
Parece um super-homem. E não é. Ninguém é, pessoal. Só Jesus é Deus, só Jesus é Senhor, só Jesus é perfeito. Todos nós, em algum momento, poderemos estar abalados. E não quer dizer que Jesus vai dar as costas para você. Ele vai estar sempre pronto a te ajudar. Se você, quando afundar, você fizer como Pedro: socorre-me, Senhor, Ele está aqui para te socorrer. Quem crê que Jesus está aqui para te socorrer, dá um brado de vitória aí, por favor. Glorifica Ele em nome de Jesus. Você pode colocar-se de pé, por gentileza? Pode colocar-se de pé. Quem foi o maior de todos entre os nascidos de mulher? João. E ele foi perfeito? Não. Jesus o criticou? Jesus o condenou? Sim ou não? Não. Jesus entendeu o momento dele. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Apenas não desista. Amém? Para fechar, agora eu fecho mesmo. Estou falando demais já, né? Ouve aqui, mas para fechar mesmo. O que João teve de bom nisso tudo aí, nesse desfecho de Jesus elogiá-lo para todos, é que ele não guardou para si aquilo que estava dentro dele. É que ele não guardou dentro dele. Ele não reprimiu aquela sensação de, poxa, estou abandonado aqui no cárcere. Ele não reprimiu os seus sentimentos. Ele chamou os discípulos e colocou para fora. E mandou levar até quem? A Jesus, o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando. E ele recebe de Jesus uma mensagem. Amém? Você imagina os caras voltando lá e dizendo: poxa, rapaz, é ele sim, pode ficar em paz. É ele sim. Em outras palavras, fica tranquilo, você está salvo, porque o Salvador chegou realmente. Amém? Ele é o Salvador. Glória a Deus, igreja. Ele é o Salvador. Pronto, acabou. Puxa vida, eu estou pregando aqui para você, eu me emociono, sinceramente, porque é muito forte isso, pessoal. Pode ser muito simples, pode não ser uma mensagem que você diga: oh, é simples, mas é disso que a gente precisa. Saber que a gente tem um Pai que ama a gente de verdade. Saber que se em algum momento a gente estiver chateado, falar alguma besteira, Ele não vai considerar só aquilo ali. Amém? Você falou. Não está escrito, mas eu imagino os servos de João voltando e dizendo para ele: poxa, João, é ele mesmo e tal. Imagina ali Jesus falando: ô Pai, me perdoa. É na verdade, me perdoa a besteira que eu falei. Não era para ter perguntado aquilo, mas ainda bem que eu perguntei. Que ele podia ficar o quê? Guardando dentro dele, morrendo por dentro. Põe para fora, pessoal. Eu quero orar com você. E gostaria, se houver alguém que você de repente diz assim: bispo, eu preciso botar algumas coisas para fora, para Jesus. Se quiser vir aqui diante do altar, fique à vontade. Tem alguém que você gostaria de fazer isso? Se você quiser, pode vir aqui diante do altar. Você diz: ô bispo, não tem vergonha não de ir na frente, me humilhar diante de Jesus. Eu pensei isso, eu falei aquilo, enfim, não sei. Falei besteira, pensei besteira, o que não era para falar, o que não era para dizer. Pode vir aqui sem se condenar. Porque o mesmo Jesus que acolheu João, que o elogiou, está aqui nessa manhã. Amém? Quem quiser vir aqui diante do altar pode vir. Feche os olhos. Toda a igreja, fale com Deus em nome de Jesus, igreja.